aconteceu? O Flamengo, eu vou resumir, tá? Porque eu sei que a gente precisa falar rápido. Eu vou resumir. O Flamengo encaminhou a contratação desse jogador no sábado. Um jogador irlandês, Mickey Johnston. Eu ia chamá-lo de MJ para facilitar a vida do torcedor rubro-negro. Tava tudo certo, encaminhado, passagem comprada, ele ia chegar ao Rio de Janeiro amanhã, terça-feira, para poder se apresentar e assinar o contrato válido por 4 anos. O Flamengo ia pagar 35 milhões de reais por esse jogador. Beleza, reais, tudo certo. Exatamente. Ontem eu fui dormir por volta de 9h30 da noite. Cedo, né? Dorme cedo, Leandro. Eu consegui dormir cedo. Quando eu acordo hoje, o jogador não está mais contratado. O Flamengo desistiu da contratação. E aí eu vou trazer o que eu tenho de informação. Sim. Eu não preciso mostrar print, né? Não, vamos lá. Não precisa não. A informação que eu tenho é o seguinte: o departamento médico analisou os exames do jogador enviados pelo clube dele ao Flamengo. E o departamento médico sugeriu, tá? A palavra é sugeriu, não foi contra, apenas sugeriu que o jogador não fosse contratado pelo histórico de lesões, operação no joelho, problema na costela, e eles entenderam que esse jogador poderia entregar por ano 1.800 minutos. O que na concepção do BAP, presidente do Flamengo, foi o BAP que mandou parar com tudo, não contratar mais o jogador. Na concepção do BAP, em reunião com o departamento médico, esse jogador, para compor elenco, seria um custo muito alto e ele não iria entregar o que o Flamengo hoje deseja. O José Boto, que era o responsável pela contratação, foi pego de surpresa. Ele queria a contratação, não gostou da contratação não ser feita mais, até porque ele já tinha encaminhado tudo, já estava tudo encaminhado. Então, o Flamengo desistiu da contratação desse jogador após o BAP, presidente do clube, vetar a chegada desse atleta, e isso que aconteceu. O jogador que estava com passagem comprada não vem mais ao Rio de Janeiro. E quando cancela, André, a milha conta ou não conta? Não, cancela a milha também, Pedrosa. Mas aceita a água, tá? Agora, se você me perguntar o que eu acho, a repercussão negativa talvez tenha pesado na decisão do presidente. Você acha que foi mais do que uma lesãozinha, uns minutinhos? Isso seria leviano da minha parte, mas eu acho que a repercussão negativa também ajudou. Pesou, né? Não é legal. Talvez se não tivesse, ele poderia pensar, vamos arriscar, uma coisa assim, né? E seria, de fato, um risco muito alto. A pergunta que eu faço é, igual esse jogador que estava na 2ª divisão da Inglaterra, não tem na categoria de base do Flamengo? 50 não tem na Série A do futebol brasileiro? Não tem na Série B do futebol brasileiro? O Pedrosa... Vídeo agora. Vamos para as informações? Pois é, como eu falei na minha introdução, ontem deitei na minha cama, deixei o celular longe, falei, vou descansar, vou dormir cedo. Eis que hoje eu acordo por volta de 5h30 da manhã, cheio de mensagem, ligação de fonte no Flamengo, print de notícia do Júlio Miguel Neto, que quem inclusive trouxe a primeira informação envolvendo a desistência do Flamengo em Mike Johnston, o jogador irlandês, o atacante irlandês que já tinha passagem emitida para chegar ao Rio de Janeiro nessa terça-feira. Pois bem, vamos lá, fui apurar essa informação, repito, publicada primeiro pelo jornalista Júlio Miguel Neto. E de fato o Flamengo desistiu da chegada desse jogador, como vocês já podem ter visto aí nas outras redes sociais que eu publiquei no Twitter, no Instagram. E eu vou trazer para vocês aqui tudo que eu tenho de informação, depois eu posso até dar a minha opinião, mas são várias informações. Vamos lá. O que eu apurei sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnston? 2 pontos. O departamento médico do clube, do Flamengo, obviamente, após a análise dos laudos médicos do jogador, sugeriu que a contratação não fosse feita. Nesses exames, avaliaram que o atacante tem um histórico de lesão que chama atenção, como cirurgia em joelho e contusão na coluna também. Entenderam também que ele jogou poucas partidas nas temporadas passadas. O número de minutos do irlandês é inferior a de De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que sofre com problemas físicos nos últimos anos. Com isso, ficou a dúvida se Mickey Johnston aguentaria o ritmo do calendário brasileiro. O presidente BAP, diante do cenário, vetou a contratação porque entendeu que não valeria investimento, cerca de 35 milhões de reais por um atleta para compor elenco. E aí eu fui apurar como foi essa reunião do BAP com o departamento médico. E eu descobri o seguinte: o BAP vetou a contratação do atacante porque o processo de avaliação do atleta, junto com o departamento médico, apontou que ele está apto a jogar 1.800 minutos por ano. O entendimento interno é que se o atleta não pode jogar 4.000 minutos por ano, não se ajusta às expectativas de curto prazo do Flamengo. Com isso, o BAP entendeu que o departamento médico está certo. Vamos lá. José Boto foi pego de surpresa.
A contratação estava fechada, o jogador tinha uma passagem emitida para viajar ao Rio de Janeiro e chegar aqui no Rio de Janeiro 5 horas da manhã, essa passagem já estava comprada nas mãos do atleta. Tudo documento trocado, tudo muito bem encaminhado para o jogador assinar o contrato dele de 4 anos com o Flamengo. O BAP, após a análise do departamento médico, isso é apuração no Flamengo, tá? Prestem atenção, é apuração no Flamengo, ouvindo as pessoas do Flamengo. O BAP vetou a contratação por conta disso, após a análise do departamento médico, por entender que o jogador seria um alto investimento para compor elenco e com risco de jogar pouco. Beleza. Mas a situação com o Boto foi horrível, porque o Boto queria contratar o jogador. O Boto contratou o jogador, na verdade, só não tinha assinado ainda. Então ficou uma situação extremamente inconfortável internamente, porque o Boto não gostou dessa situação. Inclusive o Boto quer conversar com o BAP pessoalmente para falar sobre isso, porque para entender melhor se vai ser sempre assim, se confia nele ou não. Isso são pessoas do Flamengo me falando. Eu não consigo ter contato com o Boto, não tem como eu dizer para vocês, o Boto me disse que está com certeza insatisfeito. Não tem como eu saber disso, porque o Boto não me falou, mas as pessoas que estão no dia a dia do Flamengo falam, Vene, ficou uma situação extremamente desconfortável para o Boto, porque o Boto foi pego de surpresa. O BAP, entre aspas, chegou e falou, não, cara, passou por cima de tudo, falou, não vamos contratar esse atleta após uma análise do departamento médico e uma sugestão do departamento médico. E o jogador, o Mike Johnson, também ficou extremamente desconfortável, porque eu ouvi pessoas do lado do jogador. O jogador foi pego de surpresa, estava extremamente animado, motivado para vestir a camisa do Flamengo. As informações que saíram aí através de alguns veículos é que o Flamengo desistiu por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Seria leviano da minha parte eu afirmar para vocês que eu apurei isso. Agora, eu não duvido que isso possa ter pesado, sim, na decisão do BAP. Será que se fosse um jogador que a torcida do Flamengo estivesse extremamente animada, contente, a favor da contratação, teria esse veto por conta do risco de minutagem do atleta? Não sei. Fica a dúvida, fica incógnita. E repito, gente, seria uma postura ridícula da minha parte e até uma falta de caráter da minha parte se eu chegasse com certeza, falasse, não, se fosse um jogador que a torcida quisesse a contratação, o BAP com certeza aprovaria. Não tem como eu falar isso. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Isso é a informação que eu tenho. E, gente, eu não preciso mostrar print, né? Pelo amor de Deus. Agora, se vocês me questionarem, perguntarem, Vene, qual é a sua opinião? Eu acho que a repercussão negativa em cima de um atacante com baixo número de gols na carreira e um atacante que não sabe finalizar, como todo mundo disse aí, todo mundo que fez uma análise, eu conversei com várias pessoas, trouxe matéria, trouxe vídeo aqui para vocês, um atacante que não sabe finalizar, é óbvio que a repercussão negativa pesou sim na minha visão. E aí eu faço outro questionamento, gente, olha só, igual esse Mike Johnston, não tem na categoria de base do Flamengo, não tem numa Série A do futebol brasileiro, não tem numa Série B do futebol brasileiro. Por quê? Não seria um investimento menor? 35 milhões de reais, você na Série B, você acha um jogador igual a ele, por um valor bem menor, é pelo menos o que eu acho. Só que, vou dar a minha opinião também, você não contratar um jogador por conta da repercussão negativa, é pior do que você contratar e o jogador não dar certo. Sabe por quê? Porque isso mostra que você não tem convicção no seu trabalho. Você tomar decisão por conta de repercussão em rede social, eu sou totalmente contra esse tipo de postura. E eu falo isso há muito tempo. No Flamengo a gente tem casos, vários casos. A renovação do Rodinei, na época, eu critiquei que a diretoria na ocasião não renovou, não assinou, porque o papel foi trocado e o jogador confirma isso. Não assinou por conta da repercussão negativa na ocasião. O Andrés Pereira, na ocasião, também não foi contratado de maneira definitiva por conta da repercussão. Tem outras situações aí, cara, num passado recente. Nesse caso, mostra que não tem convicção.
E o José Boto, ele disse quando ele chegou ao Flamengo: nós não vamos tomar decisões baseadas em rede social, o que a torcida pensa, nós temos as nossas convicções. Teoricamente, se o BAP tivesse tomado essa decisão por conta da repercussão, seria horrível, mas eu prefiro acreditar no que eu estou ouvindo de várias pessoas do Flamengo, que foi por conta da análise do departamento médico. Eu prefiro acreditar nisso, porque acreditar que deixou de contratar por conta de uma repercussão em rede social, para mim, é antiprofissionalismo total, é falta de convicção no seu trabalho. E eu acho isso horrível. É muito fácil administrar desse jeito. Você joga um nome em rede social, vê se a torcida aprova, contrata. Ah não, se reprova, contrata. Eu sei de gente que faz isso, dirigente. Eu sei de dirigente que faz isso. Não gosto, não acho bacana, não acho profissional. Agora, internamente no Flamengo, a situação está estranha. Inclusive, a informação que eu tenho é que todas as operações nesse momento estão paralisadas até que José Boto converse com o BAP. Segundo informações do jornalista Gustavo Machado, o Flamengo, após desistir oficialmente da contratação do atacante Mikel Johnson, já tem um novo alvo na mira, o atacante Malcom, que atualmente pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação começou a circular com força nas últimas horas e já movimenta os bastidores do clube carioca, principalmente pelo fato de que o técnico Felipe Luiz é um grande admirador do futebol de Malcom. O comandante rubro-negro vê no jogador características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo que ele pretende implantar no Flamengo. Malcom é conhecido por sua intensidade, pressão alta na marcação e finalização precisa, atributos que agradam bastante o novo treinador. E não para por aí. A situação de Malcom no Al Hilal ficou ainda mais delicada depois de um episódio polêmico que tomou conta da imprensa internacional. O atacante foi flagrado discutindo e trocando ofensas com torcedores do clube saudita, o que teria acelerado um processo de desgaste interno que já vinha acontecendo nos bastidores. A imprensa árabe, através do jornalista Shark Al-Sat, revelou que a rescisão contratual entre jogador e clube pode acontecer a qualquer momento, o que abriria caminho para um retorno do atacante ao futebol brasileiro, onde foi revelado pelo Corinthians e ganhou projeção internacional. A diretoria do Flamengo já monitora de perto essa situação e nos bastidores, fontes indicam que há um interesse real e que o clube pode agir rápido, caso a rescisão com o Al Hilal se concretize. Seria uma oportunidade de mercado vista com bons olhos, principalmente porque Malcom ainda tem apenas 27 anos e está em plena forma física. O fator Felipe Luiz também pode pesar nessa negociação, já que o treinador rubro-negro quer reforços que cheguem para assumir a titularidade e elevar o nível técnico da equipe. E aí, nação, o que vocês acham dessa possível contratação do Malcom? Seria um bom nome para reforçar o Flamengo nesse segundo semestre? Sim ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários, compartilha o vídeo com os amigos rubro-negros e continua ligado aqui no canal, porque a qualquer momento a gente volta com mais novidades sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!